Bom, pessoal, vamos lá. Correção da lista de exercícios que eu deixei no Google Forms. Então, a primeira delas é essa. A Câmara dos Deputados reuniu-se extraordinariamente para decidir sobre a instalação de 2 comissões parlamentares de inquéritos, CPIs, tá? Então, a primeira foi a do futebol, eu disse que é a A, chamei ela de A. E em seguida, a segunda foi do Caixa 2, eu chamei ela de B, tá bom? Ao todo, eu tenho 320 deputados, então eu já sei que o total de deputados, então o total é igual a 320 deputados. Bem, 190 foram a favor da CPI do futebol, ou seja, eu vou chamar de A a CPI do futebol. Então note que eu tenho 190, estou representando ela aqui de azul, então todos os elementos aqui em azul está representando a CPI do futebol. E eu tive que 190 pessoas votaram nela. Logo, o número de elementos de A é igual a 190. Muito bem. A segunda é a CPI do Caixa 2. Eu tive 200 votos pela iniciação da CPI do Caixa 2, certo? Vou colocar a CPI do Caixa 2 de vermelho. Então eu tenho aqui a CPI do Caixa 2. Então note que nessa CPI do Caixa 2 eu tive 200 votos. Então o número de elementos de B é igual a 200. Muito bem. E por fim eu tive 90 pessoas que votaram nos dois. Então vou colocar de verdinho aqui, ó. 90 pessoas que votaram nos dois. Perfeito? Então, quando é os dois, é a intersecção. Então eu posso dizer que o número de elementos de A intersecção B é igual a 90, que é o que o enunciado nos mostra, que foi quem votou nas 2 comissões. E por fim eu tenho uma galerinha que não votou em nenhuma das duas. Chamou de X, e é justamente esse X que eu quero encontrar. Então eu preciso somar quanto que vale o número de elementos de A unido a B. Lembrando que eu não posso somar 2 vezes esse que está aqui no centro. Lembrando que o que está em verdinho, vou até fazer assim, o que está em verdinho é justamente uma turma que votou na CPI do futebol, mais uma turma que votou na CPI do Caixa 2, certo? Então olha só, para que eu encontre somente quem votou em A, ó, só o azul aqui, ó, tá vendo? Para que eu encontre somente esse que votou em azul, que é somente o que votou na CPI do futebol, ele seria justamente o número de elementos de A, que é o total que eu tenho representado aqui, certo? Menos o número de elementos da intersecção A e B. Então, menos o número de elementos de A intersecção B. Perfeito. Agora, como que eu faço para somar somente a galera do vermelho? Só a galera do vermelhinho. Só a galera do vermelhinho, que seria isso daqui, ó, seria a mesma ideia. O número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Lembrando que a intersecção B é justamente os verdinhos. Então, se a gente parar para analisar, eu já sei quanto que vale essa parte em azul e quanto que vale essa parte em vermelho, somente o vermelho. Então, se eu quiser somar, eu já posso somar o número de elementos de A mais o número de elementos de B, certo? Dessa maneira, né? Subtraindo o número de elementos da intersecção e subtraindo o número de elementos da intersecção. Só que vocês concordam comigo que aqui dentro vai ficar vazio? Eu não somei ainda o que está aqui dentro. Então, quando eu somar tudo, eu preciso acrescentar essa fatia também aqui de dentro. E aí a gente cai naquela equação. Quer ver só? Vamos pegar a parte que está só em azul. Então, a parte só em azul corresponde a número de elementos de A menos o número de elementos de A intersecção B. Vamos pegar só a parte em vermelhinha, somando então mais só a parte em vermelhinha. Ela corresponde ao número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B.
Ora, agora falta eu somar o que está aqui no centro, né? O que está no meio aí, então vou somar. O que está no meio é justamente o número de elementos de A intersecção B. Olha que interessante. Eu tenho menos número de intersecção de A e B, mais número de intersecção A e B. Então, posso simplificar. Sobrando apenas o número de A, mais número de B, menos o número dos elementos da A intersecção B. Ora, a gente chegou então em como calcular A unido a B. Essa equaçãozinha aqui, vocês já utilizaram, talvez vocês se recordam, mas para quem não se recorda, está aqui essa nossa equaçãozinha. Então a gente vai usar bastante ela quando a gente vai falar de funcionabilidade, ou quando a gente for falar sobre conjuntos. Perdão? Quando for falar de conjuntos, a gente for fazer análise de conjuntos, a gente usa bastante essa nossa formulinha. Tudo bem? Agora eu quero saber o seguinte, eu sei que os meus 320 é o total, vou fazer aqui de azul. Eu sei que 320 é o total. Logo, 320 corresponde ao X deputados que não votaram em nenhum dos dois, mais o número de elementos de A unido a B, ou seja, os deputados que votaram ou em uma comissão ou em outra comissão. Muito bem, então para resolver isso daqui eu vou ter que substituir esses valores. Então eu tenho que 320 é igual a X mais número de elementos de A. Número de elementos de A é 190. Mais número de elementos de B, 200. Menos o número de elementos da intersecção, 90. 190 menos 90 dá 100, mais 200 dá 300. Então eu tenho que 320 é igual a X mais 300. Vou passar o 300 subtraindo, eu tenho que X é igual a 20. Então, X é igual a 20 deputados. Logo, 20 deputados não votaram em nenhuma das duas CPIs. A alternativa E. Vamos lá. Questão 2. Ela tem a mesma linha de raciocínio. PUC, Paraná. Com o objetivo de melhorar a produtividade das lavouras, um grupo de 600 produtores de uma determinada região resolveu investir em aumento da produção de alimentos nos próximos anos. 350 deles investiram em avanços na área da biotecnologia. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é determinar qual que é qual. Então, o primeiro aí eu vou dizer que o conjunto A é o conjunto da biotecnologia. Então, o conjunto da bio. Beleza? Ótimo. Então, são 350 deles. Então, o número de elementos de A, é igual a 350. Muito bem. 210 em uso correto de produtos para a proteção de plantas. Então, vou dizer que B aí é a proteção de plantas. Então, plantas. Beleza. E totalizou aí 210. E eu tenho aí que 90 investiu em ambos. Então, se é ambos, é A e B, ou seja, A intersecção B. E isso daí resulta em 90 produtores. Tá bom? Com base nessas informações acima, considere as seguintes alternativas. 260 produtores investiram apenas em avanço na área de biotecnologias. Bom, nós precisamos ver qual é esse número, certo? Uma vez que 350 corresponde a esse valor todo aqui. Aqui dentro eu tenho 90. Ora, se aqui eu tenho 90 e esse A inteiro corresponde a 350, eu tenho então desse ladinho aqui 350 menos 90. Que isso vai me resultar em 260. Ou seja, apenas em A eu tenho 260. Então ela é verdadeira. Muito bem. Então está correto até agora. A segunda aí, número 2. 120 produtores investiram apenas no uso correto de produtos para proteção de plantas. Ora, então nós vamos fazer a mesma coisa. Em B eu tenho 210.
Só que aqui eu tenho 90, então o que me sobra aqui é justamente 210 menos 90. 210 menos 90, isso resulta em 120. Então, tá correto. Aqui eu tenho 120. Beleza, também tá correto. 470 produtores investiram em avanços na área de biotecnologias ou uso correto dos produtos para a proteção de plantas. Agora eu tenho que somá-los, certo? Se eu somar 260, que é essa parte amarelinha, mais 120, que é essa parte em verde, mais 90, vai dar os 470. Ou eu posso fazer também daquela maneira, o número de elementos de A unido a B. Só lembrando que quando tem esse unido, a gente pode ler como ou, né? A ou B, por isso que o unido aí, quando a gente fala ou, a gente utiliza unido. E A e B é que ele pertence aos dois ao mesmo tempo, é intersecção. Então, nesse caso, eu vou ter o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. Substituindo esses valores, eu tenho que o número de elementos de A é 350, mais o número de B é 210, menos 90. 350 mais 210 menos 90, isso daqui vai resultar em 470. Ora, então também está correto. E 130 produtores não fizeram investimento nenhum dos dois. Bom, aí eu preciso saber o seguinte, o total são 600 produtores. Então aqui fora tem o valor X também. Como que eu faço para encontrar este valor? É só fazer o seguinte, eu tenho 600 produtores ao total. Isso vai ser igual a galera que votou em A ou em B, que resultou em 470. 470, que é o que votou ou em A ou em B, que vai ser justamente essa área aqui, né? Ó. O que está dentro dessas duas circunferências. Mais a galera que não votou em nada, mais X. Então eu tenho aqui X é igual a 600 menos 470. Logo X é igual a 130. Então está correto, 130 pessoas não votaram em nenhum dos dois. Sendo assim, estão todas corretas. A1, A2, A3 não, 2 e 4 não, 1 e 2 não, 1, 2, 3 e 4. A alternativa D é a alternativa correta para essa questão. Vamos lá, pessoal? Então, exercício 3, esse é do Enem. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3, não acabei simplificando, colocando aqui e tal, C1, C2 e C3, os catálogos C1, C2 e C3, respectivamente, tem 50, 45 e 40 páginas. O bizu desse exercício é o seguinte, é começar sempre do de dentro para fora, a gente vai entender o que é isso, tá? Então vamos lá. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum, C1 e C3 6 páginas em comum, C2 e C5 terão 5 em comum, dessas quais 4 também estarão em C1. Então, efetuando os cálculos, o fabricante concluiu que para montar os 3 catálogos necessitariam de um total de originais de impressão igual a... Então, na verdade, ele quer descobrir aí nesse exercício justamente o quê? Ele quer descobrir o número de elementos de A unido a B unido a C. Tem um jeito bem tranquilo da gente resolver esse exercício, que é através daquela expressão toda. Mas na hora não lembrei daquela, número de elementos de A mais o número de elementos de B. Vou até colocá-la aqui embaixo, ficaria assim, o número de elementos de A unido a B unido a C é igual a número de elementos de A mais o número de elementos de B mais número de elementos de C menos número de elementos de A unido a B menos número de elementos de A unido a C menos, perdão, aqui não é unido não, número de A intersecção B
menos número de elementos de A intersecção C, menos o número de elementos de A intersecção C intersecção B, mais o número de elementos de A intersecção B intersecção C. Gente, na hora do vestibular não lembrei dessa forma, não tem problema. Hora de fora para dentro. Eu sei que o C1 ele tem que ter ao todo 50 páginas. Então o C1 tem que ter ao todo 50. C2 tem que ter ao todo 45. E C3 tem que ter ao todo 40. Beleza. Agora entre C1 e C2 eu preciso analisar o seguinte. Qual o número de páginas está presente em todos? 4 páginas, porque eu tenho C2 e C3. Ó, C2 e C3 compartilham entre elas 5 páginas. Então esse pedaço aqui são 5 páginas. Dessas 5, 4 também pertencem a C1. Então eu tenho que aqui no centro são 4. Então olha, se no centro são 4, C1 com C2 são quantas? Olha, C1 com C2 são 10. Ora, se aqui é 10, eu já tenho 4 aqui, falta quantas? Faltam 6. Muito bem. C1 e C3 são 6 páginas ao todo. Dessas 6 páginas, 4 já está presente aqui. Então, falta apenas 2 páginas. Muito bem. C2 e C3, eu tenho 5 páginas em comum. Se aqui eu já tenho 4, falta apenas uma única página para mim colocar aqui. Perfeito? Então, o que nos resta aqui? Descobrir esse valor. C1 é 50, ou seja, eu tenho ao todo 50. Então, eu vou fazer 50 menos 4 menos 2 menos 6. Isso vai resultar em 38. Muito bem. Aqui ao lado, eu tenho C2, 45. Então, eu vou fazer 45 menos 4 menos 1 menos 6. Eu tenho, então, aqui 35. 35. Essa C3... Não, 35 não, gente. Eu esqueci de contar esse 1 aqui. 34. 34. Muito bem. E essa aqui de baixo, eu vou ter 40 menos 2 menos 4 menos 1. Isso resulta em 33. Muito bem, agora é só somar cada um desses valores. Então, eu consigo fazer a resolução dele, o total de páginas, vou até colocar em azul aqui. O total de páginas pode ser representado por 38 mais 34 mais 33 mais 6 mais 2 mais 1 mais 4. Isso daqui dá um total de 118 páginas. Tá, professor, mas e dessa outra maneira, como ficaria? É só analisar. Número de elementos de A, que seria o C1, 50. Mais C2, 45. Mais C3, 40. Menos C1 e C2. C1 e C2 é 10. Menos C2 e C3. C2 e C3 é 5. Menos C1 e C3. C1 e C3 é 6. Então, menos 6. Muito bem. Mais 4, que é do total. Mais 4. Realizando essa operação aqui, você também encontra 118 cópias. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. Próxima questão. A Federação Internacional de Futebol Associada, a FIFA, recomenda que para jogos internacionais como da Copa do Mundo, o comprimento do campo de futebol seja qualquer medida em metro pertencente ao intervalo de 100 a 110. 100 a 110, então, ou seja, o seu comprimento aqui ele tem que estar avaliado entre 100 a 110 metros. Muito bem. E a sua largura, qualquer medida em metro pertencente ao intervalo de 64, então de 64 metros até 64 até 75 metros. Muito bem. De acordo com essa recomendação,
Qual dos intervalos abaixo representa todas as possíveis áreas em metros quadrados, né, desse campo de futebol para jogos internacionais? Bom, ele vai ser no mínimo. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Né? Isso aqui é um retângulo, então a área de um retângulo é dado por base vezes altura. Então ele tem uma base, ele tem a altura, né? Base vezes comprimento, base vezes largura. O que eu tenho aí? A menor base vezes a menor altura vai dar a minha menor área. Ou seja, se eu multiplicar 100 por 64, 100 por 64, isso daqui resulta em 6.400. Então 6.400 metros quadrados é o mínimo do meu campo, porque eu peguei o mínimo de comprimento vezes o mínimo de largura. E o máximo, quanto que ele pode ser? O máximo que ele pode chegar é justamente multiplicar o máximo de comprimento dele, que é 110, vezes o máximo de largura, que é 75. Então ele pode chegar no máximo até 8.520 metros quadrados. Eles assumem esses valores? Assumem. Então eu posso dizer que é intervalo fechado. Logo, a minha área desse meu campo, ela vai desde 6.400 metros quadrados até 8.520 metros quadrados. Bom, logo nós temos aí a alternativa E, que é a alternativa correta dessa nossa questão. Vamos lá para a próxima resolução. Nós temos aqui, uma família resolveu comprar um imóvel em um bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com os nomes de letras são paralelas entre si e as ruas com o nome de número são paralelas entre si também e perpendiculares às ruas de letra. Todos os quarteirões são quadrados com as medidas, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, tá bom? Permitindo caminhar somente nas direções verticais e horizontais, tá bom? Uma família pretende comprar um imóvel na mesma distância do percurso até o local do trabalho da mãe, que fica localizado na rua 6 com a E. Então a rua 6 com a E é o trabalho da mamãe. Aqui, ó. Trabalho da mamãe. Com a mesma distância do local de trabalho com o pai, que é na própria rua E com a 2. Tá aqui, ó. Onde o papai trabalha. E a escola das crianças fica na rua 4 com a A. Então tá aqui onde é a escola das crianças, tá? Vou colocar um Ezinho de escola. E eles querem comprar uma casa que tenha a mesma distância dos 3 lugares. Bem, eu já resolvi, já tem um vídeo meu no meu canal sobre a resolução desse exercício. Então vou resolver de maneira mais rápida e vou deixar para que vocês cliquem aqui e observem melhor a resolução mais detalhada, tá bom? Então, para que tenha a mesma distância, eles têm que andar os mesmos percursos de um para o outro, né? Então, se eu andar uma casa com o pai, uma casa com a mãe, tá para cá, um quarteirão com o pai e um quarteirão com a mãe também chega nesse mesmo ponto. Da escola andando 2 quarteirões, eu tenho aqui e aqui. Eu estou caminhando todos rumo ao centro desse triângulo que une pai, escola e mãe, tá bom? Então esse triângulo aqui eu estou caminhando rumo ao centro dele. Então hoje cada um eu já andei um quarteirão. Então com as crianças um quarteirão, 2 quarteirões. Com o pai um quarteirão, 2 quarteirões. Com a mãe um quarteirão, 2 quarteirões. Quando todos andam 3 quarteirões, todos chegam nessa esquina aqui juntos, certo? Então da escola eu andei 3 quarteirões, cheguei aqui nesse ponto. Na casa do pai eu andei 1, 2, 3 quarteirões, cheguei nesse ponto, e da mãe também. 1, 2, 3 quarteirões, cheguei nesse ponto. Logo, a melhor localidade para essa residência é justamente na rua 4 com a D, fazendo com que essa seja a nossa alternativa C, a nossa resposta. 4 com a D. Vamos lá então, questão número 6. Vamos para a resolução dessa nossa sexta questão. Uma televisão que permanece ligada 6 horas por dia durante 10 dias consome um total de X kWh, ou seja, se a televisão ficar ligada 6 horas por dia durante 10 dias, isso dá 60 horas. Então em 60 horas ela consome X kW. Se essa televisão
permanece ligada 4 horas por dia durante 25 dias, ou seja, isso dá 100 horas ligadas, ela consome Y kWh. Então ele pede essa função, uma regra de 3 bem simples e direta. Então 60y é igual a 100x, então eu tenho aqui 60y é igual a 100x. Eu tenho então que y é igual a 100x dividido por 60. Eu consigo simplificar. Eu tenho 10 dividido por 6, eu consigo simplificar isso daqui também. Por 2 eu tenho y igual a 5x dividido por 3. 5x dividido por 3, a alternativa D. Vamos lá então, sétima questão. O salário mensal de um vendedor é de R$ 750 fixo, mais 2,5% sobre o valor total em reais. Dessas vendas, o valor total em reais das vendas que ele faturou durante o mês. Em um mês em que suas vendas totalizaram X reais, o salário do vendedor será dado pela expressão. Então ele tem R$ 750 fixo, mais 2,5%. 2,5% de X, 2,5% de X, exatamente 750, mais 0,025. Então, ó, passa para cá 0,2, mais 0,25. Tá bom? 0,25 x, tá bom? Se você tiver dúvida, coloca lá, 2,5 dividido por 100. Então eu vou passar uma vírgula para cá, então vai ficar 0,25 por 10. Passo vírgula mais um para cá, 0,025. É a mesma coisa aqui, 2,5%. Tá bom? Então isso daí é a alternativa E. Tá bom? Perfeito, galera. Próxima questão, nós temos aí, estudando a viabilidade da campanha de vacinação, os técnicos da Secretaria de Saúde de um município verificam que o custo da vacinação de X% da população local era de aproximadamente Y igual a 300x sobre 400 menos X, milhares de reais. Nessa expressão, escrevendo-se a função inversa de Y, obtém-se f de x a menos 1 igual a. Então, primeiro passo, vamos pegar lá e colocar a função. A função ela é y igual a 300x dividido por 400 menos x. Beleza. Como que eu calculo a inversa dela, então? Né? Se essa daqui é a minha f de x, eu quero calcular a minha f de menos x. Para calcular a f de menos x, o bizu é o quê? Trocar o que é y por x. Então, primeiro bizu, então vamos lá. Vai ficar x igual a 300y dividido por 400 menos y. Beleza, agora eu vou isolar o y novamente. Para isolar o y, eu vou fazer o seguinte, eu já vou passar esse valor que está aqui embaixo multiplicando. Então eu vou ter x que multiplica 400 menos y igual a 300y. Fazendo a multiplicação, eu tenho 400x, então isso daqui vai resultar em 400x menos x vezes y, tá vendo? X vezes y menos x vezes y igual a 300y. Muito bem. Vou passar agora essa minha conta que está subtraindo, esse valor subtraindo, vou passar ele para o lado de cá, somando. Então eu vou ter exatamente 400x igual a 300y mais xy. Ora, eu consigo colocar o y em evidência desse lado, não consigo? Consigo. Então eu tenho aí 400x igual a, colocando y em evidência, fica y que multiplica 300 mais x. Agora eu vou passar esse produto para cá. Você está multiplicando, passa
subtraindo. Dessa maneira eu isolei o y. Ficou y igual a 400x dividido por 300 mais x. Dessa maneira eu encontrei qual é a minha função inversa, ou seja, essa daqui é o meu f de x a menos 1, ou seja, é a função inversa dessa minha f de x aqui em cima. 400x dividido por 300 mais x, alternativa E. Vamos lá, pessoal, então, para a resolução desse daqui. Um estudo com certo tipo de bactérias detectou que, no decorrer de uma infecção, a quantidade de bactérias no corpo de um paciente varia aproximadamente segundo a função Q de T, que fornece o número de bactérias em milhares por milímetros cúbicos. Então isso daqui é milhares, tá bom? Então aqui eu tenho 1 milhão por milímetro cúbico, aqui eu tenho 2 milhões, perdão, 2 mil, 3 mil, 4 mil e assim sucessivamente, tá bom? De sangue no instante T, então aqui eu tenho o instante T, 0, 12, 24, 36, 48, 60. Bom, o gráfico da função Q de T encontra-se esboçado abaixo. O tempo é medido em horas, o instante T igual a 0 corresponde ao momento do contágio. Com base nessas informações, considere as seguintes alternativas. A função Q de T é crescente no intervalo de 0 até 48, ou seja, de 0 até 48 ela é decrescente? Não, nós podemos ver que não. Ela cresce até aqui, até 24 horas. Depois de 24 horas ela começa a decrescer. Então ela está errada, ela é falsa. A segunda. A quantidade máxima de bactérias é atingida 24 horas após o contágio, aproximadamente? Sim, né? O pico dela está aqui, então é aproximadamente após 24 horas. Então, correta. 60 horas após o contágio, então mais ou menos aqui, 60 horas após o contágio. A quantidade de bactérias está abaixo de 1.500 por milímetro cúbico? Sim, né? Porque o 1,5 estaria mais ou menos aqui e ela está para baixo desse índice após 60 horas. Lembrando que aqui está 60 horas. Então, sim, está correto a 3 também. Então, assinale a alternativa correta, somente a 1, somente a 2 e a 3. Aqui está a nossa resposta correta. Tá bom? A 1 e 2 não são, a 1 a gente viu que é falsa, a 1 a gente viu que é falsa, a 1 a gente viu que é falsa, e além da 3 a gente viu que a 2 também ela é verdadeira. Tá bom? Então a alternativa A que responde essa nossa questão. E para finalizar, a última aí, o custo total diário de produção de X unidades de certo produto é dado pela função C de X igual a 600x menos 200 sobre X mais K, em que K é uma constante, X ele é menor ou igual a 100. Então ele diz aí, se 20 unidades foram vendidas, ou seja, o C de 20, né, o C de 20 é igual a 640. Então quando X vale 20, a minha função resulta em 640. Então é só igualar aí, eu vou ter 640 é igual a 600 vezes x é 20, então vezes 20, menos 200, sobre 20, né, porque o x vale 20, então dividido por 20, isso daqui é igual a k. Ops, perdão, mais k, né? Isso aqui vai dar mais k, não é igual a k não, só mais k. Beleza, aqui a gente consegue fazer um truquezinho aqui bem interessante, né? A gente pode escrever 20 como sendo 200, né, como sendo 20 vezes 10, ó. 20 vezes 10. Então, ao invés de 200, eu posso escrever como 20 vezes 10. Por que isso me facilita? Porque eu consigo colocar simplificar, né? Dividir tudo por 20. Então, esse 20 vai cortar com esse e com esse 20. Aí você fala, pô, por que com os dois? Porque aqui é o sinal de menos. Esse truque que eu fiz aqui foi colocar o 20 em evidência. Vamos observar isso. Vou até fazer em laranjinha aqui. Eu tenho 640 igual a... Se aqui eu colocando 20 vezes 10, eu vou colocar o 20 em evidência. Então vai ser 20 que multiplica aqui por 600 menos aqui por 10. Tá vendo? Aqui se eu tenho 20 vezes 10, eu coloquei o 20 em evidência. Então para retornar nisso daqui eu tenho que ter 20 vezes 60. Daqui, ó, 20 vezes 600 vai dar o 600 vezes 20. Beleza. Menos, né? Então, 20 vezes menos 10 vai dar menos 200. Então eu coloquei o 20 em evidência.
Isso tudo não está dividido por 20? Então está dividido por 20. Mais K. Agora sim eu posso cortar, né? Antes eu não podia. Não tinha colocado em evidência. Agora eu posso cortar. Porque esse 20, como aqui está multiplicando, pode cortar com esse 20. O K, ele está para fora, tá vendo? O K não tem nada a ver com isso daqui. Por isso que eu coloquei em evidência e cortei. Então eu cheguei à conclusão, vou voltar aí para o azul, eu cheguei à conclusão disso daqui dá 640 é igual a 600 menos 10 dá 590. Então sobrou 590 mais K. Para isolar o K, eu tenho que K é igual a 640, está somando, passa subtraindo, menos 590. Portanto, o K é igual a 50. Então a constante de K é igual a 50. Alternativa aí. E com isso nós finalizamos a nossa lista de exercício.